Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 8 de maio, uma segunda-feira. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você ficar até o final do vídeo e, se gostar do conteúdo, se inscrever, ativar as notificações, deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes de dar início ao nosso planejamento de segunda-feira, eu quero lembrar você sobre um jogo que vai acontecer na terça-feira. Primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões, jogaço entre Real Madrid e City lá no Bernabéu. A odd do City está por volta de 2,10, 2,20, né? O City já é favorito. Mas para você que não tem conta na Betfair, essa é uma excelente oportunidade para você abrir a sua conta. Uma super cotação de 8 para o Manchester City, que está embaladíssimo vencer o Real no Bernabéu. Com uma cotação de 2,10, 2,20, como eu falei já para vocês ontem, eu não acho assim tanto valor apostar no City seco. Eu acho que vai ser mais um jogo pro live e tudo mais. Agora, uma cotação de 8 tem muito valor por esse City que vem mostrando cada vez mais crescimento emocional, eliminou o Bayern de Munique, conseguiu recuperar uma excelente vantagem contra o time do Arsenal na Premier League, talvez um time muito mais maduro. Acho que essa cotação de 8 tem muito valor e se você não tem conta na Betfair, clica ali em Quero Aposta Grátis e aproveita essa super cotação. Não dá para colocar muito dinheiro, você vai colocar no máximo R$10, mas é uma super cotação de 8. Para você que está começando agora, talvez seja uma excelente maneira de você alavancar a sua banca caso o City vença o Real Madrid. Clica aqui embaixo e aproveita. Falando em City, falando em Premier League, vamos começar a nossa análise com Brighton e Everton, 1h30 da tarde, uma cotação extremamente esmagada do time do De Zerbi, que faz uma excelente campanha, que ainda briga por uma vaga aqui nas competições europeias, está dentro da zona de Conference League, mas ainda pode alçar voos maiores. Eu acho que pensar numa situação de Europa League é um objetivo mais plausível do que tirar uma diferença de 8 pontos para o United, tendo um jogo a menos, mas faltando poucas rodadas. Até porque o United teria que vacilar quase que até o fim do campeonato. Então é muito difícil de se pensar. Eu acho que aqui um cenário mais saudável seria pensar mesmo numa Europa League. O adversário, que é o Everton, tem uma cotação alta de 8 e vai jogar a vida, né? O Everton ainda tem 4 jogos por fazer, tem um jogo a menos que o Leeds, mas a mesma quantidade de jogos que Nottingham Forest e Leicester. Acho que a briga fica entre Leicester, Leeds, Forest e Everton, tá? O Crystal Palace. O West Ham também chega a estar ameaçado, né? No meio do campeonato até chegou a melhorar, mas agora voltou a cair. Mas acredito que Leicester e Leeds estão mais próximos. Então eu tenho o mercado criando uma expectativa muito grande nessa equipe do Brighton. Como mandante, o Brighton tem 9 vitórias. Vamos utilizar aqui o PDF de apoio, fica mais fácil. O Brighton tem 9 vitórias em 16 jogos. Não é uma super campanha em casa, mas dado ao investimento, dado ao poderio, né, aquisitivo dessa equipe, dentro de uma competição tão forte como a Premier League, acaba sendo uma campanha muito boa, porque no geral a equipe obviamente já está quase dentro da zona de Europa League. Mais de 55% de vitórias. Foi o primeiro a marcar em mais de 55% das vezes, fica sem sofrer gol também em uma situação muito alta e falha pouco em marcar. Tem um ataque muito sólido, 32 gols marcados e 14 gols sofridos. O Everton não passa de 10% de vitória, ou seja, venceu apenas uma partida fora de casa, foi o primeiro a marcar em poucas situações, falha em marcar em mais de 50% dos jogos e em apenas 12% das partidas ele não sofre gol. No comparativo, foram 20 gols marcados a mais para o favorito Brighton e o dobro de gols sofridos para o Everton em relação ao Brighton. O problema do Brighton está no primeiro tempo. Apesar de ser uma equipe que tem a tendência de dominar o jogo com a posse, não é uma equipe que consegue vencer tanto os primeiros tempos. Não perde tanto, faz mais gols do que toma, mas não vence tanto. O Everton tem dificuldade tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O número de derrotas do Everton sempre para ali perto dos 50%. Isso é horrível. Tanto é que o time sofre quase o triplo de gols na primeira etapa em relação ao número de gols que marca. No segundo tempo, eu tenho um Brighton melhorando um pouco o quesito de vitórias, continua marcando mais gols do que sofrendo, e o Everton passa, vamos dizer assim, a melhorar um pouco no quesito gols marcados e sofridos, porque na primeira etapa era o triplo de gols sofridos em relação aos gols marcados, agora é o dobro. Não dá para dizer especificamente que é uma melhora, mas talvez a gente possa encarar desse jeito. Continua tendo um número de derrotas muito alto. Então sim, existe uma superioridade clara do Brighton em alguns critérios, talvez não no primeiro tempo, e a gente tem que fazer duas perguntas aqui para poder traçar o nosso cenário de trabalho. Como vem o Everton para esse jogo? Com 29 pontos,
pontos. 1 ponto do Leicester, 1 ponto do Leeds, 5 pontos da equipe do West Ham, 1 ponto do Nottingham Forest. O Everton vem para pontuar ou o Everton vem para tentar vencer? Faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. Isso é uma pergunta muito importante, porque, por exemplo, se você é trader, se o Everton vem para pontuar, ele pode ter uma iniciativa mais compacta, mais recuada, oferecendo ao Brighton mais a posse de bola, não brigando tanto por essa posse. Isso vai fazer com que o seu mercado do Brighton, né, para você que busca o back favorito, esteja mais estabilizado, mais tranquilo, você passe menos susto. É excelente. Agora, se o Everton vem, mesmo que ele não consiga brigar pela posse de bola o tempo todo, mas ele recupera a bola e ele fica puxando contra-ataque o tempo todo, ele consegue levar perigo nas bolas aéreas e as bolas aéreas do Everton são muito boas, aí você pode ter um problema, porque o mercado já não vai estar tão estabilizado, ele vai estar mais agressivo, muito mais condicionado a ter algum tipo de correção de preço e você provavelmente vai sofrer mais risco nos contra-ataques da equipe adversária. Então, esse tipo de pergunta você precisa responder no live. Não dá pra gente saber isso no pré-live. A gente pode fazer várias conjecturas, eu posso fazer várias teorias, mas somente no live você vai ter essa interpretação. Se você é Panther, com essa cotação próxima de 1,35, por mais que eu goste muito da equipe do De Zerbi, que eu acho muito bem treinada, eu não consigo te indicar. Não vejo valor, porque aqui a gente não tem uma incidência de peso de camisa. Aqui a gente só tem campanhas. E o momento do Everton é pior, mas a camisa do Everton ela é muito mais pesada que a do Brighton, obviamente. E a gente tem uma situação onde o Brighton não faz um primeiro tempo tão sólido. Então eu também preciso responder como o Everton está jogando para poder te indicar algum tipo de cotação. No pré-live, só fazendo conjecturas, eu acho que essa cotação não tem valor. Agora, se você fala para mim que a cotação do Brighton está 1,60, 1,70, eu já vejo valor e te indico vitória. Mas não é o caso. Então talvez seja interessante você esperar essa cotação melhorar no live para poder pegar. Outra coisa é esperar o jogo começar para ver qual é o comportamento do Everton. Assim como para você que é trader é importante, para você que é Panther também. Se eu tenho um Everton totalmente fechado, eu vou ter uma cotação do Brighton segurando um pouco mais. Se eu tenho um Everton um pouco mais aberto, eu vou ter uma cotação do Brighton melhorando mais rápido para você entrar, mas o risco já começa a ser um pouco mais iminente. Então você vai precisar precificar novamente ao longo do jogo. É um risco. É assim que funciona. Não tem jeito. Se você é mais ousado, você pode partir para uma zona ali de handicap. Mas, de novo, é uma situação que você deveria, na minha opinião, buscar mais o live do que o pré-live. Em relação ao mercado de gols, eu gosto muito de pensar caso o Brighton saia na frente. E eu vou te explicar por quê. O Everton, contra equipes onde ele briga diretamente contra o rebaixamento, ele vai ter sempre a incidência de marcar ou vai ter sempre a incidência de não recuar. Contra o Leicester, recentemente agora, é o jogo mais fresco na nossa memória, ele saiu na frente num pênalti, tomou um empate num erro bobo, teve que ir pra cima e o jogo terminou 2-2. Contra o Arsenal, lá atrás, fora de casa, ele não tinha um adversário direto contra o rebaixamento. Então ele tomou o primeiro gol, ele teve que se expor, tomou mais 3. Contra o Chelsea, também ali, já faz umas semanas, fora de casa, ele tomou o primeiro gol, teve que se expor e o jogo acabou 2-2, ou seja, mais um jogo aqui de 4 gols. Contra o Nottingham Forest, ele saiu na frente, tomou um empate, teve que ir para cima de novo e o Nottingham empatou no final, 2-2. Ou seja, contra equipes onde ele não briga pelo rebaixamento, ele pode ter a tendência, não aconteceu recentemente, porque ele tem saído atrás do placar, mas ele pode ter a tendência de se fechar e tornar o jogo um pouco mais under. Contra equipes que ele briga contra o rebaixamento, independente de quem saia na frente, como existe necessidade dos dois lados, o Everton acaba se expondo também. Então aqui, caso o Everton saia na frente, eu teria um pouco de receio. Caso o Brighton saia na frente, eu gosto de pensar numa situação para gols, porque aí eu vou ter provavelmente o Everton saindo em busca do empate, já que se ele veio para empatar, ele teria que buscar mais um gol, e se ele veio para vencer, ele teria que pelo menos fazer mais 2. Então tem um jogo mais propício para gols. Eu não te indico o mercado de gols no pré-live porque eu tenho uma cotação esmagada no match odds e quando eu puxo o over 1,5, também tem uma cotação extremamente esmagada. O 2,5 também tem uma cotação extremamente esmagada. Então por mais que exista uma necessidade dos dois lados, eu posso ter o Everton marcando e segurando, caso esse seja o cenário. Então trabalhar ao vivo talvez seja um pouco mais saudável. Nos últimos jogos entre eles, 4-1, 3-2, 4-2, 2-0, tivemos incidência de jogos over goals, mas aqui é uma situação um pouco mais delicada porque o Everton vive essa ameaça aqui de rebaixamento, então ele pode abdicar um pouco do jogo. O ambas marcam sim, está com uma cotação de 1,80. O mercado tende a não acreditar no Everton, mas lembrando, o Everton precisa pontuar, não é um time bobo, tem uma camisa pesada e pode complicar assim a vida do Brighton em alguns aspectos. Gosto de pensar na vitória do Brighton, mas não com essa cotação, no live, tá? Uma cotação um pouco mais alta. Gosto de pensar no mercado de gols, mas não se o Everton estiver na frente. Então seria melhor também pensar no live, principalmente porque as cotações de gols também estão esmagadas.
Às 2 horas da tarde no Campeonato Turco, que agora parece que ficou ainda mais emocionante com a chegada do Beşiktaş na luta pelo título, o Galatasaray enfrenta o Istanbul Başakşehir dentro de casa com uma cotação de 1,40. Faltam 5 rodadas para acabar esse campeonato, pelo menos para o Galatasaray. Vai até a 35ª rodada, né, por conta da questão de terremoto que houve lá na Turquia, que abalou muita gente mesmo, foi muito triste, mexeu com o campeonato, mexeu com as tabelas, e a gente tem uma situação agora do Fenerbahçe com 3 pontos de distância, o Beşiktaş com 2 pontos de distância, mas com 2 jogos a menos, e o Galatasaray dependendo só de si, tá bom? O Başakşehir, nesse momento, com essa distância de quase 9 pontos do Adana, 9 pontos do Adana, mais os pontos do Fenerbahçe, daria em torno aqui de 16 pontos, é muito difícil imaginar que o Başakşehir vai brigar por alguma coisa de competição europeia, tá? É mais provável imaginar que seja uma equipe que está mais focada na Copa da Turquia, porque o Istanbul Başakşehir, junto com o Fenerbahçe, estão nas semifinais da Copa da Turquia. O Başakşehir está enfrentando o Ankaraguçu, venceu o primeiro jogo com um homem a menos por 1-0 no finalzinho, e o Fenerbahçe fez o primeiro jogo das semifinais contra o Sivasspor, foi 0-0, eles podem até se enfrentar. Então acho que por mais que a volta das semifinais contra o Ankaraguçu seja distante, o Başakşehir não está tão interessado assim no campeonato devido à distância na parte de cima da tabela. Porém, não acho que vai ser um jogo assim tão fácil para o Galatasaray, que tem conseguido se complicar contra equipes desnecessárias. O último jogo, por exemplo, dentro de casa, empatou 3-3 com o Fatih Karagümrük, que não tem nenhum tipo de briga. O Fatih tá no meio de tabela, também não briga por mais nada, né? Chegou a estar vencendo por 3-2, tomou um gol praticamente no último lance. Então, enfim, acho que o Galatasaray, por mais que só dependa dele, tem essa coisa de se complicar quando não precisa. E, por exemplo, se a gente considerar os últimos jogos na tabela, o Galatasaray dos 5 últimos confrontos, se eu não me engano, 4 deles vão ser contra equipes que não brigam por mais nada, né? Nem tão longe assim da zona de rebaixamento e também da classificação europeia. Então, no caso, o Galatasaray só perde esse título, na minha opinião, se for da vontade dele mesmo de não conseguir somar ponto ou vencer equipes que não brigam por muita coisa. Se a gente levar em consideração os números, o Galatasaray tem números aqui exemplares, 80% de vitória, 67% das vezes sai na frente do placar, uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, porém sofre gol com frequência. Tem sofrido gol, uma média de gol alta, eu vou mostrar para vocês os últimos jogos. O Başakşehir fora de casa não vence tanto, 33% de vitória, sai na frente em 40% das situações, falhou em marcar em 40% também, e é uma equipe que também sofre gol com frequência, mas não são tantos gols. Nem o Başakşehir, nem o Galatasaray sofrem tantos gols em relação a números, tá? Tem uma média de mais de um gol por jogo sofrido, mas não são tantos, 17 do Başakşehir, 15 do Galatasaray. Só que o número de gols marcados pelo Gala é muito superior. O primeiro tempo do Galatasaray não impressiona ninguém, 33% de vitória, a única coisa que a gente pode elogiar por aqui é o número baixo de derrotas e ter feito o dobro de gols em relação ao número de gols sofridos. Porém, eu tenho que criticar um time que sofre 10 gols no primeiro tempo em casa, não é uma equipe confiável, uma equipe que não consegue, com uma cotação de 1,40, passar de 50% de vitória dentro de casa, isso me preocupa também, tá? E eu tenho um Başakşehir que também não vence tanto, que tem um número de derrotas alto e que marca um gol a mais do que sofre. Porém, tem uma defesa um pouco mais sólida do que o adversário no primeiro tempo. Então, muito cuidado com o primeiro tempo do Galatasaray. No segundo tempo, aí sim eu já consigo ver toda a superioridade do Gala, 3 vezes mais gols marcados que sofridos, reduz a quantidade de gols sofridos, passa de 70% de vitória e tem um número de derrotas relativamente controlado. O Başakşehir passa a ser um time completamente na média, tanto no número de vitórias, empates ou derrotas, e passa a tomar uma quantidade um pouco maior de gols na segunda etapa. Então sim, eu consigo ver a superioridade do Galatasaray de uma maneira bem mais cristalina no segundo tempo. Se você é trader, toma muito cuidado, porque muito provavelmente, pela necessidade de vitória, eu vou ter um Galatasaray com mais pressão, com mais posse, com mais volume, mas é um time que sofre bastante no primeiro tempo. Então qualquer tipo de indício de contra-ataque, de posicionamento ofensivo, seria bom você rever um pouco a sua posição ou tomar um pouco mais de cuidado com a sua leitura de jogo, principalmente por ser um jogo quase que casando no horário do Brighton, tá? Pode ser que atrapalhe se você estiver fazendo as duas partidas. Então, cuidado, tá? Principalmente se você vem para trabalhar o back Galatasaray na primeira etapa. Se você é punter, já que eu tenho um Galatasaray que não vence tanto os primeiros tempos e eu tenho uma necessidade muito grande da equipe favorita em vencer, é plausível de se imaginar que o Galatasaray tenha dificuldade de vencer o primeiro tempo, mas tenha que vencer o segundo. Então talvez seja melhor esperar essa cotação melhorar para poder pegar lá mais alto, usando essa necessidade do favorito. Ah, Theo, mas aí deu 5 minutos de jogo, o Galatasaray fez o gol e eu não peguei. Pô, paciência, não dá para pegar tudo. Mas talvez com essa cotação 1,40, com o primeiro tempo fraco,
tomando bastante gol e tomando bastante gol também nos últimos jogos do Galatasaray, olha só, tomou 3 do Beşiktaş, 3 do Fatih Karagümrük, 1 do Alanyaspor, 3 do Istambul Başakşehir, que é o mesmo adversário aqui, que foi na Copa, né? O Başakşehir eliminou o Galatasaray da Copa da Turquia. Tomou 2 do Konyaspor, 1 do Trabzonspor, 2 do Amranyaspor. Então, não é uma defesa tão confiável. E eu não consigo te indicar essa cotação de 1,40. Até espero que vença, porque é mais time, né? O Başakşehir não briga por mais nada. Mas com essa cotação, eu não gosto. Então, eu esperaria essa cotação melhorar. Se ele marcar cedo, paciência. Também não te indico vitória no primeiro tempo por aqui, para você que é mais ousado, porque eu posso ter um Başakşehir abrindo o placar. Em relação ao mercado de gols, é chovendo molhado. É sempre muito bom trabalhar gols nos jogos do Galatasaray, porque como ele tem um ataque muito bom, mas fornece muitas chances, eu posso ter gol dos dois lados. Eu posso ter um ambas marcam sim aqui, com uma odd próximo de 1,80. Por mais que o Başakşehir não precisa vencer, não precisa de pontos, pode ser interessante num jogo de trocação. Quanto mais leve eu tenho uma equipe dentro de campo, menos ela se preocupa com condicionamento defensivo, com organização de espaço, e mais ela pode ir para cima. Então pode ser um jogo sim para ambas marcam, e gosto de pensar nesse over 2,5, não no pré-live. Esperaria o jogo começar, essa cotação melhorar um pouquinho, porque é um jogo de extrema necessidade do Galatasaray. Em caso do Başakşehir sair na frente, eu tenho que ter um Galatasaray virando o jogo. É uma defesa que não passa confiança, então sim, acho que o mercado de gols pode ser mais interessante por aqui do que o mercado de resultados, a não ser que você espere para pegar esse mercado de resultados no segundo tempo, ou caso você venha para buscar uma recuperação de resultado do Galatasaray se ele estiver perdendo, usando uma gestão adequada, obviamente. É um jogo que o Galatasaray pode se complicar? É o que eu falei lá no início. Acho que nesses 4 dos 5 confrontos que ele vai fazer contra equipes que não brigam por mais nada, ele só se complica se quiser. Mas, com uma defesa que não passa tanta confiança em alguns momentos do campeonato, pode, por que não? Às 17h15 no Campeonato Português, o Porto visita o Arouca num jogo onde ele precisa vencer, não pode vacilar. O campeonato ainda está aberto, porém, com a vitória do Benfica sobre o Braga no sábado por 1-0, a situação, o objetivo de título do Porto ficou um pouco mais complicado, porque o Porto tinha que fazer a parte dele, e ele vem fazendo, mas também tinha que torcer para que o Benfica tropeçasse contra o Braga e também contra o Sport. Contra o Braga não aconteceu, e agora só resta, nos jogos difíceis e complicados para o Benfica, o confronto com o Sport. E existe uma diferença de 4 pontos, caso o Porto vença o time do Arouca, entre as duas equipes, o líder e o vice-líder. Então a situação do Porto fica complicada, mas não é impossível, desde que o Porto consiga fazer toda a sua parte até o final nos 4 jogos que restam. Tá? Lembrando que o Campeonato Português são 34 rodadas. Como mandante, o Arouca não perdeu tanto nesse campeonato, foram 4 derrotas apenas dentro de casa em 15 partidas, não tem uma defesa assim tão vazada, e como visitante o Porto só perdeu uma, né? 10 vitórias em 15 jogos. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Porto venceu as últimas 5 partidas. Então existe aqui uma superioridade muito grande, e somente em uma situação o Arouca conseguiu marcar, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Arouca tem bons números dentro de casa, uma equipe que sofre poucos gols, marca relativamente bastante, quase a mesma quantidade de gols que o Porto marca fora de casa. O número de vitórias é parecido, sai mais na frente do placar do que o Porto, e defensivamente é muito parecido a porcentagem de jogos que as duas equipes ficam sem sofrer gol. Porém, quando o Arouca toma, ele toma mais do que um. No primeiro tempo eu não consigo ver uma superioridade clara do Porto, o número de vitórias é muito parecido, o número de derrotas é igual, o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Então não existe superioridade do Porto no primeiro tempo em relação à estatística, tá bom? Do que ele vem apresentando comparado ao adversário. No segundo tempo eu já consigo ver. O Porto tem bem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Então é mais fácil de perceber essa superioridade. Geralmente quando a gente faz jogos do Porto dentro de casa no Dragão, é muito comum que no começo do jogo a equipe aplique uma intensidade muito grande, e é uma situação excelente, é um cenário excelente tanto para o trade quanto para o punt, né? Para quem trabalha a vitória no primeiro tempo e tudo mais. Porém, fora de casa o Porto não faz tão parecido assim. Então toma um pouco de cuidado se você é trader, principalmente para a intensidade que o Porto vai estar aplicando nesse jogo. O Porto não tem nenhum outro interesse ao longo da semana, né? Esse é o jogo específico que ele vai se focar. Se eu não me engano, a final que ele vai fazer contra o time do Braga não é agora, vai demorar um pouco na Taça de Portugal. Então o foco do Porto agora é Campeonato Português, pega o Arouca, depois o Casa Pia, o Famalicão e o Guimarães.
Então é isso que o Porto tem que focar, fazer o seu 100% de aproveitamento e obviamente torcer contra o Benfica no derby contra o Sporting e torcer para o Benfica vacilar, empatar algum outro jogo que ele vai ter. Mas é difícil, tá? O Porto vai ter que fazer a sua parte e ainda torcer para uma situação bem complicada. Então, para você que é trader, averigua essa intensidade que o Porto está aplicando dentro de casa, o comportamento do Arouca. Com 48 pontos na zona de Conference League, playoffs da Conference League, ele não vai alcançar o Sporting, ou seja, não vai subir ali para uma zona de playoff na Europa League e também dificilmente será ameaçado pelo Famalicão. Então, acaba não tendo tanta motivação. É um time difícil de ser batido em casa, mas não tem tanta motivação. Então, entenda qual é o comportamento do Arouca dentro de casa, como o Porto está se comportando. Se tiver um padrão muito forte de superioridade, dá para trabalhar nesse back favorito no primeiro tempo. Para você que é Panther, eu gosto de pensar na vitória do Porto nos 90 minutos e só, tá? O Porto no primeiro tempo ele não faz assim uma excelente campanha fora de casa, dentro de casa é outra questão, tá? Eu acho que o Arouca tem capacidade de segurar um pouco o Porto, porque o Porto, querendo ou não, daqui para frente, bate um pouco de nervosismo, você não pode falhar. Qualquer situação de empate do Porto acabou o campeonato será do Benfica. Então, nessa situação, o Porto tem que fazer o seu gol, acaba criando aquele nervosismo, a bola pode não entrar. Então, eu prefiro trabalhar com uma vitória do Porto do que pensar numa vitória no primeiro tempo ou pensar em gols, até porque não é fácil fazer gol aqui no Arouca, lembrando que o Arouca, contra os times grandes, ele complicou a vida do Sport em 2 vezes. Ele empatou com o Sport fora de casa e venceu o Sport dentro de casa, se eu não estou enganado, né? Dos 64 pontos que o Sporting somou, provavelmente se ele tivesse vencido o Arouca, ele estaria muito mais próximo aqui de uma zona de Champions League, vencido 2 vezes do que esses 64 pontos. Então eu não posso esquecer que o Arouca já complicou a vida de uma equipe grande por aqui, tá bom? Então eu prefiro te indicar a vitória do Porto do que qualquer outra situação de mercado de gols ou vitória no primeiro tempo. Se você conseguir pegar acima de 1,50, melhor ainda, tá? Nos jogos pré-gols e os jogos extras dessa segunda-feira, começamos na terceira divisão da Alemanha. Tivemos muitos jogos da terceira divisão nesse final de semana e sobrou aqui o Véu contra o Osnabrück. Mal interessado, certamente a equipe do Osnabrück, que ainda tem chance de chegar numa terceira, pelo menos, colocação para disputar um playoff, quem sabe até numa segunda colocação para subir direto para a segunda divisão. Eu acho que a primeira colocação com 10 pontos de diferença, faltando 4 jogos, já começa a ficar um pouco complicado, tá? Gosto muito de pensar no over 1,5. Tivemos o over 2,5 nas últimas 10 partidas do Véu. Não é uma equipe que precisa vencer, mas se vier para cima pode ser interessante. O ambas marcam sim também aconteceu nas últimas 10. Então a gente pode pensar aqui talvez no over 1,5, no over 2,5 e também no ambas marcam sim. De preferência, se puder, no live, tá? Tem muita gente que me pergunta onde assistir a terceira divisão da Alemanha. Não são todos os sistemas que colocam. Inclusive fica um recado para você que é dono de um sistema de stream. Seria interessante, tá? Eu já vi várias situações de dias onde tá passando vários jogos de terceira divisão da Alemanha que são excelentes e não tem stream passando. Então, se você tiver a condição, é interessante. Para quem quer ver num local mais aleatório, com um pouco mais de delay, geralmente passa no YouTube da Federação Alemã. Vou tentar deixar o link aqui nos comentários para vocês, mas não é difícil, é só pesquisar DFB lá no YouTube, Federation, DFB, alguma coisa assim, que eu acho que tem por lá. Quando é dia de jogo isolado assim, geralmente tem. Às 11 horas da manhã nós temos o Fulham contra o Leicester, um jogo muito mais interessante, muito mais importante para o Leicester, que briga contra o rebaixamento. A gente já falou de rebaixamento hoje, né? O Fulham tá desfalcado ainda, se eu não me engano, do Mitrovic, que pegou uma suspensão gigantesca por problemas com a arbitragem, e o Andreas Pereira, que está fora da temporada. Então, tome um pouco de cuidado aqui em relação à parte ofensiva. Não é à toa que o mercado dá esse jogo extremamente parelho, tá? 1h da tarde, a gente tem a possibilidade de trabalhar aqui o Al Nassr contra o Al-Khalej. É sempre complicado trabalhar jogos do Al Nassr porque é muito forte ofensivamente, mas muito frágil defensivamente. Tá? Então toma um pouco de cuidado, mas o Al-Khalej me parece uma equipe muito frágil, dá para trabalhar alguma coisa a favor desse back aqui do Al Nassr, principalmente no trade. O Al Nassr precisa vencer e torcer contra o Al-Ittihad. O Al-Ittihad perdeu a última partida, tinha aberto uma vantagem muito grande para o Al Nassr, agora a vantagem voltou para 3 pontos. Então caso vença mais cedo, o Al Nassr pelo menos empata em número de pontos. E às 15h30, já falando dessa liga, o Al-Ittihad pega o Aba, também é um jogo com a mesma cotação, também é um adversário frágil, também pode ser um jogo de vitória aqui para o Al-Ittihad, mas talvez esse eu não acompanhe tanto assim. Udinese e Sampdoria, nenhuma das equipes briga por alguma coisa, a Sampdoria já está praticamente rebaixada. Se eu falar para vocês que existe uma chance da Sampdoria escapar, eu vou estar, sei lá, sendo muito otimista, tá? É mais provável que a Sampdoria esteja desolada emocionalmente e que a Udinese possa vencer esse jogo, ou até mesmo um empate anula da Udinese, do que a Sampdoria, com 3 vitórias na competição, emende aí agora daqui para frente 5 vitórias seguidas e escape do rebaixamento.
muito difícil de acontecer, tá? Então, se for trabalhar, o fator emocional da Sampdoria vai ser a chave por aqui, seja para trabalhar uma vitória da UD ou para trabalhar alguma coisa para gols. No campeonato israelense, nós temos aqui, faltando 3 rodadas, vai até a 36ª. Na última rodada, eu lembro que eu comentei com vocês sobre o confronto direto entre o Beersheva contra o Haifa. O Beersheva conseguiu vencer, deixou o campeonato vivo. Precisa vencer o Ashdod agora fora de casa. Gosto de pensar nesse empate anula do Beersheva. E tem que torcer contra o rival Maccabi Haifa, que tem 75 pontos, e vai enfrentar o Maccabi Tel Aviv, um confronto extremamente duro aqui. Dificilmente o Tel Aviv terá chance de título ainda, né? Faltando 3 partidas para acabar, só se o Haifa perdesse todas e o Tel Aviv vencesse todas, mas enfim, confronto aqui ainda vale. Dá para pensar em alguma coisa nesse empate anula do Apoel e ficar muito ressabiado com esse jogo do Haifa, que é muito difícil indicar vitória ou alguma coisa no mercado de resultados, porque aqui é um jogo muito, muito parelho, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, 2 vitórias do Tel Aviv, 1 vitória do Haifa e 2 empates. Na Romênia, o Steaua Bucareste precisa vencer o Sepsi para conseguir se aproximar de novo do Farul Constanta. O Farul abriu aqui 6 pontos de diferença, mas está com um jogo a mais. Então é importante que o Steaua vença esse jogo. Não sei se vai ser fácil, porque se está dentro da Championship Round significa que o Sepsi é um time de qualidade, mas pode ser uma oportunidade. Nottingham Forest contra o Southampton. O Southampton está praticamente rebaixado, mas se quiser ter alguma chance nesses últimos 4 jogos, tem que vencer tudo. E o Nottingham Forest conta com a sua força e boa fase dentro de casa para tentar escapar do rebaixamento, né? Mesma pontuação do Leicester, do Leeds, com 4 pontos de diferença para o West Ham, mesma pontuação praticamente do Everton, né? 1 ponto a mais, precisa vencer. Provavelmente, se vencer, escapa da zona de rebaixamento, pelo menos nessa rodada. É importantíssima essa vitória do Forest, mas muito cuidado, tá? Porque o Southampton tem marcado fora de casa com frequência, pelo menos as últimas 2 partidas, fez contra o Newcastle, que briga lá em cima, e fez 3 contra o Arsenal, complicou a vida do Arsenal, então cuidado. Mas gosto de pensar nesse empate anula do Forest, tá? E gosto também de pensar num over 1,5. Às 8 da noite no Brasileirão, o Corinthians pega o Fortaleza, Corinthians estreando seu treinador dentro de casa, o Luxemburgo, contra o Fortaleza que está numa excelente fase, já foi líder do campeonato, agora já não é mais, porque o Cruzeiro venceu. Como visitante, o Fortaleza tem 1 jogo e 1 vitória, 3-0. Se eu não me engano, foi contra quem que o Fortaleza venceu? Foi contra o Curitiba. Caramba, não é fácil vencer o Curitiba lá por 3-0, viu? E o Corinthians, nesse momento, como mandante, tem 1 jogo e 1 vitória também. Venceu a equipe do Cruzeiro, praticamente na estreia da competição, tá? Jogo difícil, eu trabalharia correção de preço por aqui. E também às 8 horas no Campeonato Paraguaio, o Taquari enfrenta o Libertad. Libertad que é líder isolado da competição, melhor visitante, vai pegar o Taquari, que é um dos piores mandantes. Dá pra pensar nessa vitória do Libertad aqui fora de casa. Não é uma equipe que fica despojando gol pra cima dos adversários, é uma equipe econômica, mas dá pra pensar nessa vitória sim. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Não esquece de participar dos sorteios aqui embaixo. Pix, bancas, agora já está disponível os acessórios lá, os moletons, tá bem bonitinho o site, viu? Confere, clica aqui embaixo, faz seu cadastro e participa. Já distribuímos mais de R$700 em Pix em menos de 15 dias, mais de R$400 em bancas, enfim, participa aqui, o link tá aqui embaixo, é de graça para você que acompanha aqui o canal e não esquece também de aproveitar a grande cotação, a super cotação do City contra o Real Madrid. Fica com Deus e até terça-feira.